E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Meu nome é Christian, faço parte da GetUp Trade e tô aqui para trazer mais um conteúdo para você, principalmente para você que está participando da nossa pré-temporada do Correct Score da GetUp Trade para essa nova, fase 2025-2026. Próxima temporada está começando agora a partir do dia 15/8. Algumas competições já iniciaram, mas a gente está trazendo esse conteúdo para você desde o dia 20 de julho, tá? Hoje já estamos aqui no dia 4 de agosto. Quero trazer para você mais esse conteúdo, tá? Hoje nós vamos falar sobre quais as ferramentas que eu utilizo para fazer trade esportivo, tá? E vocês vão ver que é extremamente simples, tá? Para ter essas ferramentas e para fazer trade. O trade esportivo ele não precisa ser difícil, né? A gente tem que fazer muito bem o feijão com arroz, né? E não inventar. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que precisa ter um monte de ferramenta, precisa ter um setup de qualidade, precisa ter investir muita coisa em plataformas, em scanners, em um monte de coisa, você vai ver que é muito simples fazer trade, ser lucrativo, utilizando poucas ferramentas, tá? Antes de mais nada, eu vou dizer aqui que eu não condeno, né? Eu acredito que tem estratégias, né, que necessita ter uma estrutura melhor. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, um under limit, você precisa ter uma stream com delay zero, tá? Para você pegar todos os times, todos os momentos do jogo. Você precisa ter um scanner, você precisa ter um computador, né, que te dá uma, uma, uma capacidade, né, que não tranque, que, enfim, a gente sabe que quanto mais rápida é a sua movimentação, quanto mais rápida for a sua estratégia, né, de ficar pouco exposto no mercado, mais você precisa ter uma estrutura, tá? Então eu vou falar aqui o que eu utilizo dentro da minha metodologia de trabalho, dentro do Correct Score, tá? Vocês vão ver que é extremamente simples. Hoje eu utilizo principalmente a ferramenta Look, tá? Que é o nosso software de pré-análise. Então antes, há um tempo atrás, a gente fazia a nossa pré-análise utilizando vários sites gratuitos, tá? Que a gente usava como base de dados. E hoje tudo está reunido dentro do Look, tá? Nosso software aí de pré-análise. Então a ferramenta Look, ela por si só já faz toda, né, a análise que a gente precisa da partida, tá? Então eu consigo ter dados das equipes, eu consigo ter informações diretamente para o Correct Score, eu consigo fazer uma busca através dos filtros que a gente tem, tá? Já pré-estabelecidos, né? Como vocês podem ver aqui, então eu consigo buscar o jogo através desses filtros. Eu tenho informações mais minuciosas, né? Mais específicas, olhando placar por placar, profit acumulado, né? Ponto de saída Panther, ponto de saída Trader, os últimos 5 jogos, temporada atual e anterior, confronto direto. Então eu consigo ter tudo isso e adaptar para o método que eu trabalho, tá? Olhando, tá, para uma outra ótica, tá? E para durante o jogo, eu gosto de usar este site aqui, ó. Este site é o Packball, tá? Packball tem a versão gratuita que você pode fazer a sua conta, mas tem uma versão paga também. Então eu utilizo hoje essa versão paga para me dar algumas informações melhores, né? Então eu posso escolher aqui, por exemplo, o jogo do Santos e Juventude, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. E ele vai me dar muitas informações de pré-análise, tá? Então eu consigo ter toda a ideia das odds, estatísticas gerais, que também vai ter lá no Look. Então eu não utilizo muito
isso para esse momento, para pro pré-live, tá? Eu utilizo pro live. Por exemplo, vou pegar um jogo aqui do Peru, tá? E eu utilizo este scanner aqui, tá? Então, eu gosto de utilizar este scanner. Deixa eu colocar aqui para você ver. Aonde ele me traz, né, várias informações, além aqui do que está acontecendo no jogo. Eu consigo ter uma ideia se a equipe está bem, se não está bem. Por exemplo, o time da casa, né, não está tão bem, né, está aqui com esse floquinho aqui de neve dizendo, né, configurando que o time não está tão bem. Eu consigo ver a diferença de pressão, o índice de pressão, né, o ataque perigoso por minuto, consigo ter o gráfico, né? Então eu não vou explicar muito aqui como que é o Packball, tá? Mas é a ferramenta que eu utilizo pro jogo, tá? Então, Look pro pré-live, Packball pro live, tá? Eu utilizo a BLL, que é a nossa plataforma de stream, tá? Não nossa, né? Mas que a gente é parceiro, então a BLL aqui passa uma grande quantidade de jogos, tá? Dificilmente não ter um jogo aqui que esteja passando, tá? E aí basta eu buscar aqui o jogo e ele me traz dessa maneira. Tá? Não vou poder colocar muito aqui o jogo para você, porque senão o YouTube derruba, né, o vídeo. Mas aqui nós temos o jogo com um delay bem baixinho, ó, 91,34, 91,33, 34. Ó, a diferença aqui, ó, 3 segundos mais ou menos, tá? Diferença de 3 segundos o delay. Aqui eu tenho o gráfico de pressão do SofaScore e, né, abrindo um pouquinho mais aqui, ó, eu tenho o William Hill, tá? Então, com isso, tá? Que é o jogo e mais o Packball, né, com o scanner ao vivo, é o que eu preciso, tá? Então, tá anotando aí, Look para pré-análise, BLL para acompanhar o jogo e o Packball, scanner do Packball para acompanhar a partida, tá? Depois eu vou te falar mais ou menos quanto que é o investimento que eu faço para isso, tá? E para operar, então eu utilizo o Bolsa de aposta, tá? O Bolsa, ele tem aqui, eu vou tá buscando, esse jogo tá quase acabando, tá? Eu fiz uma entrada aqui no 0-2 nessa partida e o Bolsa é a única coisa que eu utilizo para fazer as minhas operações. Antes nós tínhamos um software, né, que a gente precisava, que é o Layback, tá? Mas agora o Layback tá dentro do bolso. Então, basta a gente vir aqui no modo grelha, né? No modo grelha, modo escada, né? E ele me abre no modo escada, tá? Então, basta eu vir aqui, por exemplo, no 0-2, que foi o placar que eu operei, né? E ele me traz aqui em modo escada. Então, eu não preciso mais ter um software, tá? Basta ter o Bolsa. Então, eu só utilizo o Bolsa para fazer as minhas operações, tá bom? É isso, ponto. Não tem mais nada. Eu não utilizo mais nada para operar, tá? Investimento disso, bolsa, zero, tá? Você abre sua conta, se você quiser abrir a sua conta com o link nosso aqui da descrição, vai nos ajudar muito, tá bom? Então, pode abrir a sua conta no Bolsa, você vai ter isso também, você pode escolher o modo escada ou o modo grelha, tá? Então, você que sabe. Eu gosto bastante de operar aqui também, porque eu consigo ver o mercado de um modo geral, tá? Mas isso fica a seu critério. Então, o Bolsa é totalmente gratuito, tá? O Packball, ele tem alguns planos, você pode utilizar, inclusive, o scanner gratuito, basta fazer a conta. Mas se você quiser ter essas informações aqui, que são bem importantes, tá? Você precisa pagar, se eu não me engano, são R$ 35 por mês, tá? É bem baratinho, tá? Bem barato mesmo. Se comprar por ano,
melhor ainda. Então, eu não estou fazendo propaganda do Packball, né? Nem sei quem é o desenvolvedor, nem sei se é do Brasil ou se é fora, mas eu utilizo e gosto muito. O ABLL, tá? É parceira nossa, então o link está na descrição também. BLL, o custo é 149 por mês, tá? Que se paga muito, porque eu tenho acesso a todos os jogos, como eu mostrei para vocês aqui, tá? E o Look, que o Look é o nosso software então de pré-análise, esse sim é nosso, e para você ter acesso, o investimento é, no momento, R$ 99,00 por mês, tá? Super baixo, R$ 99,00 por mês para você ter acesso ao Look, tá bom? Então, essas são as ferramentas que eu utilizo. Queria compartilhar com vocês, né, essa ideia, porque justamente muita gente acha que precisa de um monte de coisa. Então, eu tendo isso aqui, pessoal, basta eu ter um notebook, basta eu ter um computador. Então, eu não vou nem mostrar aqui o meu setup, porque eu não utilizo ele só para isso. Eu utilizo também para produzir conteúdo, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, pô, eu tenho 2 monitores, eu tenho, né, um microfone bom. Você não precisa disso, tá? Se você quiser virar um produtor de conteúdo, aí ok, aí você vai precisar, né, de estrutura. Mas para operar, para o operacional, você tendo um notebook, você já faz tudo acontecer, tá? É isso, só queria te mostrar, compartilhar essa ideia sobre, né, as ferramentas que a gente utiliza para fazer as operações. Certo? Tamo junto. Não perca os próximos vídeos e os próximos conteúdos que vão estar sendo disponibilizados por aqui. Certo? Abraço, tamo junto.